Ele falou que vai na Maíra. Já teve, pessoal? Eu já peguei. Fazer silêncio lá pra frente, pra estar aqui, ó. Chega. Então, sempre no mês nós trabalhamos em aniversário religiosa. E, na sala de hoje, nós vamos trabalhar uma das crenças primitivas, que é o animismo. Já ouviu falar do animismo? Os seres humanos, desde que se entendem por gente, desde que estão neste planeta, eles buscam explicação para os fenômenos do céu. E como antigamente não existia filosofia, não existia ciência, eles usavam a imaginação para explicar esses fenômenos. E geralmente recorriam a histórias, chamadas mitos, para poder explicar esses fenômenos. E as primeiras crenças primitivas viam em todos os fenômenos naturais a ação de entidades espirituais. E isso era chamado na época de animismo. Então, para os povos primitivos, das crenças primitivas, tudo era dotado de alma. Minerais, vegetais, animais e seres humanos. Tudo tem alma. Inclusive nessas crenças animistas, se o ser humano morria, você tinha que queimar com ele tudo que era dele, para que assim a alma dele pudesse, no outro mundo, não ficar sem nada. Por exemplo, tinha que queimar as roupas dele, porque senão ele ia ficar pelado no outro mundo. Tinha que queimar a casa dele, porque senão ele ia ficar sem morar no outro mundo. Então eram crenças desses povos primitivos. Né? O animismo veio nas sociedades primitivas, para eles até uma rocha, ou seja, os minerais têm alma. Um exemplo de uma cultura, de uma etnia que tem essa crença, que tinha essa crença muito antes do desenvolvimento das religiões mais antigas. Como, por exemplo, o hinduísmo, das grandes religiões aí existentes hoje, a mais antiga que se tem registro. Os escritos mais antigos. Mas nós temos também as grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o espiritismo, a umbanda, a candomblé. São religiões aí que remontam muitas vezes a tradições antiquíssimas, mas são mais recentes. Essa aqui nós estamos referindo a talvez a mais antiga forma de crença ou de religiosidade e espiritualidade desenvolvida pelos seres humanos. A etnia Ainu é uma etnia oriental que habita atualmente o Japão. E ela tem até hoje essas crenças animistas. Ela preserva aí uma das mais antigas formas de religiosidade. É uma etnia que está sediada, ou que mora, que habita a região de Hokkaido, no Japão. Então tem uma história dessa etnia. Essa etnia começa bem antes dela mesma. Entre 10.300 a.C., os povos Jomon, do período neolítico, da pedra lascada, são ancestrais remotos aí dos Ainus. Essa cultura que até hoje ainda é animista. Eles vivem em Hokkaido, provavelmente cultuando divindades do plano. E aí, quando a gente morre, quando os seres morrem, eles viram um kamis, ou kamui. São espíritos ou divindades. Entre 600 e 1000 depois de Cristo, caçadores-coletores, os Okhotski, ocupam o litoral do Hokkaido. Quais são os rituais aí como adoração a ursos? É encontrada mais tarde nos Ainus. Então eles têm que lidar com os ursos, que são animais ferozes, muitas vezes hostis, e muitas vezes eles matam esses ursos. Pegam a pele deles para poder também fazer seus casacos para se protegerem do frio, vestimentas para se protegerem do frio. E quando eles matam o urso, eles têm que fazer um ritual ali para que a alma do urso, o kamui dele, possa fazer a transição para o mundo espiritual, o mundo dos mortos. Né? Entre 700 e 1200 depois de Cristo, a cultura Okhotski mesclou-se aí com a cultura ou a etnia Satsuma. E aí, da mescla dessas duas etnias, deu origem, surgiu os Ainus. E essa etnia que existe hoje no Japão e que pratica esses rituais religiosos, essas crenças religiosas que nós estamos falando aqui. Entre 1899 e 1997, os Ainus são obrigados a se integrar à cultura japonesa e são proibidos de professar a sua fé, de realizar os seus rituais religiosos. Parte de suas práticas religiosas foi banida, foi proibida, só que mais recentemente, em 2008, eles voltaram a poder prestar ou realizar os seus rituais religiosos.
Como o ritual do urso, por exemplo. Caça o urso, mata e depois faz o ritual da transição da alma do urso. Né? Então os árabes são oficialmente reconhecidos como um povo indígena, assim como os povos indígenas, as várias etnias que habitam no nosso Brasil, no nosso país, agora têm o seu direito reconhecido e o direito de poder realizar os seus próprios rituais, de poder viver de acordo com a sua própria cultura. Né? Para esses povos, como os Ainos e os povos animistas, que acreditam que tudo tem alma, né? Tudo no mundo, tudo no universo tem alma. Mesmo os seres humanos são apenas recipientes para a alma. Né? O nosso corpo é só um recipiente temporário para a nossa alma. Quando o nosso corpo morre, nossa alma faz a transição. As almas são imortais, elas não morrem, é o corpo que morre. As almas mais importantes se tornam Deus, se tornam Kami, ou Kamui, né? Isso dá origem ao Shintoísmo. O Shintoísmo é a religião do Japão hoje. Né? É uma religião historicamente ligada ao Japão, que é a crença nos deuses, como a Amaterasu. E muitos desses deuses fazem parte aí, né, dos quadrinhos e dos desenhos japoneses. São mangás e... Mangá e que mais? Anime, né? Os animes e mangás. Muitos deles têm esses kamis, essas divindades do shintoísmo, que remonta a esses povos aqui, essas tradições religiosas animistas. Né? Então, são cerimônias, músicas e oferendas não aos deuses estáticos do outro mundo. Se tratarmos bem os deuses, eles nos darão comida. Então, desde os primórdios também, as sociedades humanas acreditavam que se tratassem bem esses espíritos, essas almas, esses seres sobrenaturais que movem o universo nos traria de volta retribuições. E muitas vezes poderiam ser aí comida, para garantir a nossa sobrevivência nesse planeta. Então tem os xamãs, praticamente todas as religiões antigas tinham xamãs, que eram espécie aí de pajé, o líder religioso da tribo, da etnia. O xamã Aino realiza uma cerimônia para honrar o espírito de um urso abatido a fim de que ele retorne para o mundo divino. Né? Então quando você abate qualquer animal, você tem que fazer um ritual religioso para que a alma desse animal faça a transição. Senão ela vai ficar vagando atormentada por esse mundo. Eles acreditam muito no poder das palavras, e os rituais são justamente desenvolvidos através de palavras, e as palavras são exclusividade dos seres humanos, porque os deuses não emitem palavras, não emitem som, nem os minerais, vegetais e animais, né? Emitem palavras articuladas. Então só o ser humano tem esse poder. E o ritual religioso para entrar em contato com esse mundo espiritual se dá através das palavras. Então as palavras têm muito poder de transformar o mundo à nossa volta a nosso favor. Por isso os rituais religiosos são recheados de orações, de cantorias, onde a palavra vai encantando o mundo. Ao encantar o mundo, traz para nós bênçãos. Eu também continuo pairando eternamente atrás dos humanos, zelando por sua terra os caminhos, né? Então, é uma religião que tem esses rituais de envio dos espíritos. Sempre qualquer ser morre, você tem que fazer esse ritual. E no caso do ser humano, você tem que queimar com o ser humano todos os pertences dele, porque senão ele vai sem nada para o outro mundo. Compreenderam aí? Então, essa é uma prática religiosa primitiva, chamada animismo, que acredita que tudo tem alma. E nós precisamos de rituais religiosos para que os seres desse nosso mundo façam a transição para o mundo espiritual, o mundo das almas. Por hoje é isso aí, galera.